O que são plantas enteógenas? Quem foi João Morato, o Lobo Fiel? Qual a importância das canções nos rituais? Estas e outras perguntas serão respondidas nessa entrevista gravada em Arujá com Mitão Herê, que é mestiço guarani, mestre em biotecnologia, acupunturista e massoterapeuta, fundador do Centro de Estudos Holísticos, Terapias Naturais e Práticas Xamânicas Tribo Iagé. Conduz trabalhos xamânicos em Arujá, São Paulo há mais de 10 anos, desde que o mestre João Morato, o Lobo Fiel, passou a continuidade dos trabalhos. Acompanhe, curta e compartilhe mais uma entrevista aqui no Consciência Próspera. Que as melhores energias cheguem até você. Mitão Herê é o nome me dado pelo mestre João Morato, que foi o Lobo Fiel, que me deu esse nome numa cerimônia aqui em casa mesmo, né? Onde ele foi bem marcante para mim, porque ele me passou o nome e na outra semana ele passou para a terra sem fogueira, como disse, né? Aí deixou o nome e deixou várias coisas para eu fazer. Casamentos, coisas que ele fazia, estava por fazer aqui, né? E aí, desde aquela data que eu assumo esse nome, Mitão Herê, e venho assumindo os trabalhos que ele me passou para fazer. Significado criança, povo que vem do povo do arco-íris, povo que vem das origens de criança, da inocência, da tranquilidade, das origens de criança. Se você for pensar na ayahuasca como um elemento químico, então ela é formada por partes químicas, que é formada por duas plantas. Mas existe algo maior do que isso, né? A ayahuasca seria algo bem maior do que isso. A ayahuasca, para mim, ela é um modo como a gente pode conseguir evoluir individualmente. A gente pode reconhecer aquilo que não está bom para a gente, aquilo que faz mal para a nossa saúde, os hábitos, a nossa atual condição de vida, a nossa atual condição de trabalho, né? O que a gente faz, se vem nos deixando feliz ou não. Então, ela observando por esse aspecto, ela é um instrumento de modificação do ser humano. E isso está sendo cada vez mais descoberto. É crescente realmente o número de descobertas em cima disso, né? Pelo aspecto químico, é aquele aspecto que ele é formado por duas plantas, né? Um cipó e uma folha. E desse cipó e dessa folha se faz um decocto, que seria um cozimento prolongado, e mais algumas chaves aí que se faz, né, que não é dita desse jeito. É um estudo muito profundo, é um estudo bastante árduo fisicamente, inclusive. Uma coisa difícil, a gente vira noites ali fazendo, né? Então esse é outro aspecto. Não é um chá, ele é um decocto. Ele é um decocto. Por que o decocto? Porque o chá seria uma infusão. Se você pensar no chá como um termo químico, ele seria uma infusão. O que é uma infusão? Bom, você pega ali a água, você põe o chá na xícara, esse seria o modo certo de fazer. E aí você joga a água quente. Então isso é uma infusão. Agora o decocto, você deixa o elemento químico, o elemento biológico dentro da panela, cozinhando junto. Então essa já é uma diferenciação do decocto. A outra é o prolongamento desse cozimento, que para extrair o princípio que você quer ali, você precisa ter um prolongamento maior para retirar os princípios ativos ali de dentro. Então ela seria realmente um decocto, não um chá. Mas a gente chama de chá, né? Tem a questão também o seguinte, que ultrapassa a questão da denominação científica, né? Então tem alguns locais em que é chamado de chá originalmente, que a tribo local chama do chá sagrado, chá da cor azul, que é o que significa Iagé, né? Ligado à questão azul. Então tem essa questão da nomenclatura entre tribos, entre regiões também, pode ser chamada. A gente fez o primeiro trabalho xamânico, a gente fazia já alguns trabalhos xamânicos, já vem acompanhando o seu João fazer alguns trabalhos xamânicos aí durante a caminhada, há algum tempo. E em um desses trabalhos ele me falou, agora nós vamos fazer um trabalho com ayahuasca. Então faz já alguns anos,
eu não sei precisamente quanto, mais de 10 anos precisamente, que eu tive contato com esse primeiro trabalho, que foi justamente, agradeço isso aos trabalhos xamânicos. E nesse primeiro rito ele foi muito marcante para mim, porque eu bebia a bebida e eu olhava a fogueira e falava, mas isso não acontece nada. De repente eu vi uma tribo, 4 anciões em cima e não entendi nada, e era uma fogueira e eu via de cima, não tinha mais luz, e foi uma visão aquilo, né? E o mestre ali, o seu João, né? A gente chama ele de mestre carinhosamente, né? Ele viu isso e falou, naquele dia ele falou, eu também tive uma visão, você vai começar a trabalhar com a ayahuasca. Você vai trabalhar com essa planta, só que não vai ser agora. Então, de fato, isso foi o que aconteceu. Então, eu tive esse primeiro contato com a planta, né? Depois tive outros contatos, procurei bastante a questão da planta, procurei conhecer bastante por ela. E num determinado momento, ele chegou para mim e falou, o seu João chegou para mim e disse o seguinte, você vai trabalhar com a planta, só que tem uma coisa, você sabe que eu andei me informando aí? Você não fica pegando isso aí em qualquer lugar não, hein? Então ele me deu essa orientação, né, de que eu não deveria fazer esse trabalho com qualquer pessoa, né? Então ele me citou algumas pessoas que de fato foram pessoas assim que marcaram a minha vida de uma forma bem transformadora, né? Uma delas foi o senhor Stan Shania, o mestre Shania, que traz tanta cura para tanta gente por aí, né? Então eu tive com ele em 3 buscas de visões aí maravilhosas e de lá veio transformando toda essa questão. E aí entrou de fato na minha vida a ayahuasca. Então o que eu fazia antes eu parei de fazer e comecei a me dedicar mais à ayahuasca, tentar me dedicar a estudos biológicos quanto a isso, que eu venho fazendo também. Então aí que foi esse contato inicial que teve com a ayahuasca. E dali que partiu, quando o seu João deixou, partiu, foi para outra terra, ele me passou essa incumbência de continuar os trabalhos. Ele falou, você precisa continuar agora os trabalhos xamânicos, eu não estou passando para outra pessoa, estou passando para você. Então você continua esses trabalhos. E no decorrer desses trabalhos eu tive contato com a ayahuasca, fui tendo contato e fui atrás de uma pessoa que era a recomendação dele para que eu fosse atrás da ayahuasca e trabalhasse com essa pessoa, que é uma pessoa que hoje é meu amigo, mora aqui perto de mim aqui, o senhor Juan, né, que eu tive o prazer, o imenso prazer e carinho de ter assim como amigo, né? E essa pessoa é a pessoa que eu venho aprendendo, venho me dedicando a fazer realmente a bebida já um bom tempo já. Esse que foi o contato que a gente teve. João Morato Lobo Fiel foi um acupunturista, foi uma pessoa que estudava técnicas de terapia avançadas bem avançadas para o tempo que ele estava, tipo a questão da auriculoterapia, a questão da acupuntura aprofundada propriamente dito, criando cursos, né? E com a mediunidade que ele tinha, né? Não sei se eu seria a pessoa mais apropriada para falar dele, já que tem um andamento, um estudo aí também feito sobre ele, né? Mas vamos falar dele particularmente para mim. Foi a pessoa que transformou minha vida. Foi a pessoa que pegou a minha vida de um estado que eu fazia e botou em outro estado, através do sistema médico xamanismo. Através desse sistema ele fez isso. Então eu tive num primeiro contato através dele com o xamanismo, através dele com a simplicidade, através dele com a liberdade de ser, a liberdade de expressar, sabe? E isso a gente vem tentando, na verdade, até hoje fazer, né? Vem tentando até hoje levar esses ensinos com a gente e muitos outros também, né? Foi uma pessoa especial na minha vida, esse homem. Ser você mesmo. Buscar ser você mesmo. Buscar ser você mesmo. Eu acho que esse é o maior ensino e o mais difícil para mim, sabe? Você ser você mesmo dentro de uma realidade atual que você tem, dentro de responsabilidades que você tem, né? E estar dividido por fazer 2 trabalhos, que esse trabalho que eu faço aqui é um trabalho que eu amo fazer. Sempre amei muito fazer esse trabalho. É um trabalho que me trouxe muitas alegrias, no sentido de ver pessoas se modificando, pessoas melhorando, pessoas saindo de condições até bem delicadas, eu te diria, sabe? Até bem delicadas assim, bem delicadas mesmo. Então é muito bom, muito prazeroso. Às vezes difícil, mas prazeroso, muito prazeroso. Enteógena. Enteo
Deus dentro, né? Seria uma mescla dessa palavra Deus dentro, que Deus está dentro. Então significa na prática o seguinte: várias das tradições que vieram, principalmente do Santo Daime, arrisco dizer, né, que foi a religião mais antiga, né, vieram com esses termos, e principalmente depois de um subsídio da união do vegetal. Porque como teve muita gente que bebeu a bebida, houve uma preocupação até social quanto a isso, né, se ela faria mal, se ela faria bem. Então foi montado um grupo de estudos, né, liderados pela União do Vegetal, isso lá para a época, se não estiver me falando a memória, de 30 a 40 por aí, onde foi feito um estudo reunindo vários profissionais de áreas completamente diferentes, com pontos de vista bem assim, vamos dizer, afiançados sobre essa questão da ayahuasca, do bem ou do mal. De lá vem esse termo da enteogenia, que seria um termo utilizado para justamente qualquer planta, essa e outras plantas também, como o cacto, né, que você também pode utilizar, né, em forma de... Os próprios lírios, né, que são brasileiros também, de outras partes você usa, e são plantas que você colocando, você tem a sensação de que Deus está dentro. É uma sensação comum, descrita pela ayahuasca em vários trabalhos também. É a sensação do estar em contato com o cosmos. Então essa é uma sensação comum que dá mesmo. E que é o que gerou o termo enteógeno, né, para alguns grupos de estudo. Né? Jagube Chacrona. Quando a pessoa fala de Jagube, eu já remeto que ela deve ser do Santo Daime, porque o termo utilizado normalmente é por quem é do Santo Daime. Né? Tem outros nomes também. É chamado de Capi, em algumas tribos, né? É chamado de Agé. Então, o nome que dá a bebida normalmente se associa ao cipó. Né? A folha, quanto à folha, seria a rainha, também chamada de rainha ou chacrona. Tem até alguns grupos do Santo Daime, que são dos Ceflures, se não estiver me falando na memória também, que falam também o termo chacrona. Né? Mas é um termo normalmente utilizado pela união do vegetal. Né? Conhecido como chacrona, porque chacronal seria um termo utilizado justamente para termos de desdobramento psíquico também. O cipó ele é da família Malpighiaceae, biologicamente o nome científico dele é Banisteriopsis capi. Tem uma série de variações de cipós, mas esse é o principal que a gente cita. Né? A chacrona, o nome biológico dela é Psychotria viridis ou Psychotria viridis, cada um fala do jeito, não sei como pronuncia. Psychotria viridis, ela é da família Rubiaceae, que é da família do café. Então a gente observa que quando ela está com as sementinhas, ela é igualzinha a sementinha do café, vermelhinha inclusive. Então essas são as duas biologicamente. Mas tem uma questão também que é a seguinte: o cipró, dentro de algumas tradições, isso eu acredito que seja a maioria, ele representa a parte masculina, ou seja, as próprias propriedades de armalina, o grupo carbolina que vem do cipó, ele tem essa propriedade de causar essa questão da limpeza. Então isso é atribuído à parte masculina. E a parte feminina vem justamente das folhas da chacrona, né, que trazem a questão da miração para a gente, que seria aquela sensação boa de miração. Então tem essa questão também do cipó e da folha que é interessante falar. A psicologia moderna e a antiga, todas elas que estudaram sempre a ayahuasca, diziam o seguinte: você pegar alguém que faz atualmente tratamento em qualquer área da psicologia, com remédios fortes, remédios tarja preta, qualquer tipo de remédio, vamos falar, certo? E da ayahuasca é a mesma coisa que você jogar um galão de gasolina na fogueira. Então não deve ser feito. Pessoas desse grupo não podem beber ayahuasca, porque se você fizer, você pode estar prejudicando a pessoa seriamente. Né? Então qualquer tipo de remédio, qualquer tipo de tratamento psiquiátrico de ordem mais severa e de ordem não severa também, é melhor tomar bastante precaução. Pessoalmente conheço gente que bebeu já, né? Tomava medicamentos e bebeu, mas antes de fazer isso realmente entrou num período de não beber esse medicamento, se desintoxicou desse medicamento e aí sim procurou a ayahuasca. Teve sucesso no que fez. A maioria das tradições tem um sistema de entrevista, faz a entrevista com o pessoal, essa entrevista tem vários aspectos que são falados ali, e a pessoa faz uma anamnese, que seriam umas perguntas, né, relativas à saúde, se você teve mais específicas sobre tratamentos psiquiátricos, sobre tratamentos que você anda fazendo. Né.
Então esse é um cuidado que se tem, né? Mas eu digo, é um controle difícil realmente, até para é muito difícil a gente ver a questão da saúde pública relacionado aos trabalhos dos dirigentes. Você pega centros, eu conheço centros que são para 500 pessoas. Como você tem um controle efetivo disso? Você não tem. E o que está escrito ali, a pessoa também põe, ela está no entusiasmo de fazer o trabalho, tem essa parte também que se leva em consideração, né? Então, eu não sei até que ponto isso seria efetivo, mas é feito um controle rígido, eu conheço lugares que fazem controle rígidos, né, quanto a isso. Seria uma primeira medida quanto a isso. Então, fazer ali uma pré-seleção e saber quem pode, quem não pode, beber a bebida e dessa forma realmente tirar do trabalho mesmo quem não pode. E aí entra uma outra questão que o pessoal fala, se não pode então, pode beber um copo d'água, pode beber um copo de qualquer coisa verde. Então, aí a gente choca um pouco o que foi ensinado pelos mais velhos, né? De num salão de ayahuasca, todos devem beber ayahuasca. Então, quem não pode beber ayahuasca não esteja num salão de ayahuasca. Então, choca um pouco quanto a isso, né? Então, isso limita um pouco as pessoas, pelo menos nessa casa, em algumas. O mesmo ponto, então são alguns pontos principais, é saber quem que está fazendo, isso relativo à ayahuasca também. Então vamos ver, quem que está fazendo primeiro, né? Vamos buscar tirar informações da pessoa, buscar conhecer quem que está fazendo, buscar saber justamente se já faz esse trabalho há algum tempo, tem experiência com isso. Acho que esse é o primeiro passo. A procedência da bebida, então essa questão da procedência, a ayahuasca na hora de ser feita, ela é um rito delicado. É um rito delicado, é um rito sagrado, um rito que exclui algumas pessoas realmente, por problemas de saúde que esteja, já não é bom participar, por brigas que estejam em casa também tem esse cuidado. Então estou falando isso para ver o nível de delicadeza que é um trabalho desse de fazer a bebida, né? Um trabalho bem assim, custoso também fisicamente. Vários dias você fica ali e tudo mais. Então, isso tem que ser respeitado a todo momento, né? Isso tem que ser visto, tem que ser conhecido pelas pessoas também. Sim, existem vários trabalhos para isso, sim. Um dos focos principais de cura da ayahuasca é o alcoolismo. Eu acho que tem várias passagens aí, se for ver, que o alcoolismo realmente, muitas pessoas se beneficiaram já dessa cura, isso facilmente você tem relatos sobre isso nas comunidades por aí, né? O alcoolismo é uma questão difícil de lidar, porque a qualquer momento você pode voltar, mas não é diferente também de algumas drogas, porque se você pegar antidepressivos e outros tipos de drogas de ordem alopática, você toma, elas causam também o mesmo efeito que o álcool, né? Então, são tratamentos bem difíceis assim, de se fazer com a ayahuasca. Aqui tem alguns casos, mas, olha, é difícil, viu? São tratamentos que a gente não tem respaldo, Samuel. Então é difícil você tratar alguns casos específicos com ela mesmo, viu? Isso também são estudos que foram já relatados, a questão do ritual, quanto ele influencia na questão das cerimônias, né? Aqui nessa casa a gente usa muitas canções, a gente busca muito o instrumento do violão, que é um instrumento que acompanha, mas os tambores, é muito musical o nosso trabalho mesmo. E eu já, por diversos momentos, eu vou falar de questões práticas, acho que isso é bom, né? Por diversos momentos eu vi a pessoa ali fazendo o trabalho dela com a ayahuasca, indo por um caminho que, vamos dizer, já estava indo por um caminho que não foi bom, e com a música você consegue resgatar essa pessoa sem falar, né? E isso é uma coisa que não precisa também gritar, não precisa nada disso. É o poder realmente da música, da energia da canção, da música mesmo que faz isso. Isso em momento com tambor, em momento com violão, em momento com uma maracá. Como aqui nós utilizamos canções de todas as tribos aqui, buscamos até fazer algumas harmonias de algumas canções para trazer isso um pouco melhor, retratar e honrar também, né, essas tradições, né? Então é bastante musical o nosso trabalho, envolvendo música assim de diversas tradições, para falar a verdade, diversas tradições. Então acho, aqui, para a gente na prática já vem sendo fundamental há anos, assim, há anos. E quanto mais a gente conhece os detalhes, parece que quanto mais você conhece o refinamento das canções, principalmente as xamânicas, mais resultado elas têm. Parece que são chavinhas encantadas ali, sabe? E conforme você vai conhecendo uma chavinha, você abre e você melhora para a pessoa. Aí você conhece uma outra chavinha, melhora para a pessoa. E é assim que a música funciona aqui dentro. É bem forte.
A ayahuasca ela é considerada como que eu uso o termo? Ela tira a dependência. Então ela tira a dependência. Nós temos, por exemplo, a clínica Tauase, em Peru, ela tem mais de 15 anos, que ela atua atendendo muitas pessoas que exageram na questão da cocaína, que fazem uso da cocaína, fazem uso de outras drogas que fazem mal para a saúde. Então, ela desintoxica, ela tem um papel inverso. Vamos para a prática. Você quer tomar todo dia? Não. Todo dia, não. Você não quer. A gente tem aqui bebida em casa para tomar todo dia, mas isso não é assim que se faz isso. Então a gente não bebe a bebida todo dia. Mas tem vontade? Cria dependência? Não, você não tem a vontade. Você quer aumentar a dose? Não, você não quer aumentar a dose. Tem algumas pessoas que tomam um pouco mais no dia para fazer o trabalho delas, isso é dependente da pessoa, do dia, né? Mas a pessoa não tem vontade de ficar aumentando dose e não se torna dependente de forma nenhuma com a ayahuasca. Eu gostaria de dizer que eu venho sentindo há algum tempo algumas coisas bem legais sobre o xamanismo em geral, né? Então aqui nessa casa eu venho sentindo a presença de muitos jovens, pessoas que vêm procurando aqui, por exemplo, a ayahuasca, enquanto alternativa, sabe? Para ir num lugar à noite, numa balada à noite, numa coisa diferente à noite. Essas pessoas vêm me dizer, esses rapazes, né, vamos dizer assim, vêm me dizendo que para eles é uma alternativa de vida isso, e eles estão se melhorando com isso. Então esses são os relatos que a gente vem ouvindo aqui das pessoas mais jovens, né? Fazendo uso de tenda do suor, que a gente costuma fazer aqui, né? Fazendo uso de outros elementos que a gente tem do xamanismo aqui, e também da ayahuasca, que é o nosso elemento principal, né? Então eu gostaria de dizer que tá certo, tem muita coisa aí que não condiz mesmo com um bom senso, com uma boa prática de convivência entre nós, né? Isso precisa ser modificado mesmo. Tem muita coisa que poda, às vezes, os nossos dons pessoais, e os nossos dons pessoais precisam ser resgatados, a nossa intuição precisa ser resgatada, né? A nossa felicidade precisa ser resgatada, felicidade real, né? A gente fazer aquilo que a gente gosta realmente, não aquilo que é imposto, muitas vezes, ou aquilo que você acha que é ruim. Buscando lá dentro o que você gosta, o que você pretende para a sua vida, e executando isso também, né? Tendo também essa força de chegar a executar. Acho que esses que são os elementos principais que traz a medicina xamânica, né, no geral, e a ayahuasca vem para aprofundar e refinar isso. Com a ayahuasca a pessoa tem a possibilidade realmente de entrar, que é aquela questão da enteogenia, né, entrar lá dentro de si, tem aqui um espaço para ficar algumas horas aqui, sem preocupações, em silêncio, se estudando, tomando a bebida, e a gente aqui junto, cantando e ficando aqui, passando a noite aqui. O trabalho vai durante a noite. Então, eu acho que isso é uma vida boa, eu tenho a dizer. Acho que é uma vida saudável. Acho que o modo de vida xamânico já é um modo de vida saudável por si, né? Modifica muitos hábitos da gente, comuns no dia a dia, aí, que a gente precisa melhorar. Alimentação, respiração, contato com a natureza, com todos os povos que existem na natureza, né? E isso não vem sendo cada vez mais perdido, essa tradição. Mas também, ao mesmo tempo, a gente vê um resgate aí dos povos mais novos. O João mesmo me dizia isso, né? Que tem aí o chamado do cachorro da lua e do cachorro do sol, né? Que os mais jovens vão vir com peles diferentes, cores diferentes, jeitos diferentes de agir, mas lá no fundo, ó, é tudo pele vermelha, é tudo curador, é tudo gente que veio para melhorar esse planeta, para ter outras visões de vida, resolver problemas com outras medidas diferentes, outras soluções diferentes, não o que tem. Outras soluções dependentes, né? Então é isso que eu vejo nisso um caminho muito forte, muito firme e crescente nesse mundo. Então esse controle é complicado porque a pessoa, as tradições vendem a ayahuasca, então você tem a ayahuasca na internet, você entra na internet, você acessa ali livremente a ayahuasca, né? A origem real, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então a internet é um foco difícil de ser controlado nesse sentido, né? Agora, quanto às tradições, os locais que tem a bebida, frequentar, caberia a quem conduz os trabalhos, né? A quem é responsável por conduzir os trabalhos,
fazer a limitação de quem leva essa bebida, quem que leva, como que leva, né? Porque hoje você vê aí, eu, por exemplo, teria acesso a alguns lugares que é fácil, não é difícil. Só que, conforme a orientação do mais velho que a gente segue, aí já vem uma questão pessoal, você vê. Conforme a orientação do mais velho, a gente não vai sair comprando assim, tem que ter a tradição, né? Então aí vai muito, a gente às vezes bota o controle, isso, claro, é correto pelas vias públicas, por tudo mais, mas tem o controle também do indivíduo. O indivíduo também saber ter o seu senso crítico, né? E também não sair se metendo em aventuras desse tipo. Porque as plantas, elas podem ser bem perigosas, elas podem matar. Não é brincadeira, sabe? Então, que os indivíduos também tenham o seu senso, além das proteções de dirigentes, né? Porque a ayahuasca é legalizada no Brasil desde há algum tempo, né? Para fins religiosos e espiritualistas. Então isso vem já caracterizado assim há algum tempo, né? Então o uso é livre. Agora, e o controle? Depende de quem faz, principalmente, porque se você tiver o conhecimento e plantar, você tem as duas substâncias, né? Agora, é claro, isso deveria envolver uma vida. Envolve uma vida, então a pessoa não se aventura, é uma vida. Acredito que fica mais por parte do indivíduo. Fazer realmente a sua crítica, fazer realmente a sua seleção e ter bom senso, né? E dos dirigentes não liberarem a bebida, porque o foco é onde se faz a bebida, essa que é a questão. Quem hoje sabe fazer a bebida? Não são poucos. Então esses poucos que tem que saber preservar, esses poucos que tem que limitar, parar de deixar fazer trabalhos desse jeito, liberar a bebida desse jeito que estão fazendo, né? Acho que isso que seriam as medidas melhores. Espiritualidade. Espiritualidade é o caminho que a gente pode se modificar. A gente pode modificar aquilo que não é bom pra gente. Aquilo que a gente reconhecer como não bom pra gente. E tem algumas coisas que a gente não vai reconhecer ainda. Aí eu acho que a espiritualidade entra e te ajuda a reconhecer. Te dá uma forcinha. Espiritualidade é algo que é difícil de você falar, mas muito fácil de você viver todo dia. Praticar é difícil. Praticar é bem difícil. Acho que a espiritualidade envolve a gente melhorar o nosso convívio com os nossos irmãos também, principalmente. Além de tudo que se diz de fora dela, olhar para dentro. A espiritualidade vir de dentro, não de fora, né? Um dos caminhos. Bom, eu gostaria de desejar a todos os irmãos assim esse caminho, que é um caminho bom. Gostaria de desejar que procurem esse caminho, que desenvolvam esse caminho, que pratiquem esse caminho, que é um caminho do dia a dia, né? Esse é um caminho do dia a dia e que tem um poder muito bom para a gente enquanto pessoa, enquanto a gente melhorar enquanto pessoa, enquanto estar junto do outro, do irmão, quanto observações da natureza, cuidado com ela, com tudo que é vivo e com o que a gente não entende também. Ter uma humildade com o que a gente não entende também, né? Então, luz para todos, paz para todos e um caminho de cura bom, boas escolhas e boa vida. Arru!